Hoje, sexto domingo da Páscoa. Hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Iniciamos, assim, mais um programa, o Salmo do Dia. E o salmo deste domingo é o Salmo 66, 67, que nós vamos ler a primeira estrofe que diz: Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. A liturgia da palavra do sexto domingo da Páscoa já nos aponta no horizonte o dia de Pentecostes. Nós estamos vivendo o tempo pascal. E aquilo que conclui o tempo pascal é a solenidade de Pentecostes. É o envio do Espírito Santo sobre os apóstolos. E o sexto domingo da Páscoa já nos aponta para essa direção. Como vemos na primeira leitura, retirado do livro dos Atos dos Apóstolos. Ouçamos. Por isso, estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem, porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo além destas coisas indispensáveis. Nós vemos aqui a ação do Espírito Santo na igreja, nos Atos dos Apóstolos, desde o seu início. É o Espírito Santo, junto com os apóstolos, que vai conduzindo a igreja nas suas decisões mais importantes. Porque o Espírito Santo é a alma da igreja. A igreja é o corpo de Cristo e o Espírito Santo é a alma deste corpo, que vai conduzindo por meio dos apóstolos, por meio dos seus fiéis, mesmo nas limitações. É este Espírito que vai nos conduzindo. E Jesus, no Evangelho, vai nos apontar esta promessa, dizendo: E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto é que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenha dito. Então, quem é o Espírito Santo? Aquele que Jesus prometeu, dizendo que o Pai vai enviar sobre os apóstolos. E vai enviar quando? Em Pentecostes. Que o Espírito Santo vai fazer duas coisas. Vai ensinar e vai fazer lembrar. Isto é, o Espírito Santo vai fazer com que a igreja possa ensinar aquilo que Cristo quer ao longo de toda a história. É isso que nós chamamos a sagrada tradição da igreja. É esta ação do Espírito Santo por meio de toda a igreja. Preste atenção, é de toda a igreja. Mas tendo como ponto máximo dessa toda a igreja o Romano Pontífice, o Bispo de Roma, o Papa, que é aquele que, vamos dizer, simboliza essa ação maior do Espírito Santo para conduzir a igreja. E ele vai dizer mais uma coisa, o Espírito Santo vai recordar. Recordar para um oriental não é lembrar aquela chave que eu esqueci em algum lugar, mas é tornar presente. Quem é o Espírito Santo? Aquele que torna presente a pessoa, a ação e as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. É por meio do Espírito Santo que nós nos relacionamos com Cristo hoje. Nós não seguimos alguém que ensinou. Nós não seguimos alguém que simplesmente morreu como herói, como exemplo. Nós seguimos aquele que está vivo e está presente no meio de nós, que fala conosco hoje. Cristo fala conosco hoje. E isso acontece por meio da ação do Espírito Santo. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, peçamos, nestes dias que antecedem o Pentecostes, que o Espírito Santo venha sobre nós, venha sobre toda a igreja, venha sobre o Santo Padre, venha sobre todos os bispos, venha sobre todos os padres, venha sobre todo o povo de Deus, para que a igreja tenha sempre presente a pessoa de Jesus, as obras de Jesus e as palavras de Jesus. Esta é a ação do Espírito Santo
tornar Cristo presente, atuante na nossa vida. E assim concluímos rezando mais uma vez a primeira estrofe do Salmo 66, 67, que diz: que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Amém.